é João 5, do 20 ao 21. Hoje a gente vai continuar a série de sermões sobre idolatria. E hoje nós vamos refletir sobre o tema crer ou não crer. Vamos falar a respeito da idolatria religiosa. Diz assim então a palavra de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Podem se assentar. No mundo existem mais ídolos que realidades, já dizia o filósofo alemão Nietzsche na sua obra Crepúsculo dos Ídolos. João Calvino, o reformador, também vai falar que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A idolatria é algo comum para a humanidade. A idolatria, infelizmente, é algo comum para os seres humanos. Você já está ciente do que é a idolatria e do quão profunda ela é? Vocês viram lá no começo do mês, lá no primeiro sermão a respeito da série, mas é válido relembrá-los mais uma vez a respeito dessa definição. Talvez você, quando ouve a palavra idolatria, na sua mente já vem alguém se prostrado diante de uma estátua. E sim, essa imagem, ela é de fato lícita, nós podemos fazer essa associação. A idolatria, ela está presente em toda a história da humanidade, e eu imagino que desde o momento, lá no início, em que o homem se viu separado de Deus fisicamente, talvez ali ele já começou a querer representar Deus de alguma forma, seja em gravura, seja em estátua ou de qualquer outra forma. No Antigo Testamento a gente vê a idolatria de maneira muito nítida. Em vários momentos a gente vê outros povos, inclusive o povo de Deus, o próprio povo de Deus, praticando a idolatria. A gente tem na Bíblia o famoso episódio do bezerro de ouro, em que quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber ali as leis de Deus, quando ele desce ali, Moisés viu que o povo já tinha feito um bezerro de ouro para então adorar esse bezerro, para se prostrar diante desse bezerro. Quando os arqueólogos eles acham algum sítio arqueológico, em muito deles eles encontram ali alguma estátua, alguma coisa de alguma cultura antiga representando uma divindade. Isso não é raro, é até relativamente comum ser encontrado. A gente sabe que naquela região da Mesopotâmia, onde se dá o período do Antigo Testamento, ali a gente tem muitos povos politeístas, que tem vários deuses, né, ali no seu cartel de deuses. E ali eles tinham por costume representar então essas divindades de alguma forma, seja esculpida, seja por gravura ou qualquer outra forma. Antigamente, como os povos dependiam muito da natureza para a sobrevivência deles, então eles recorriam aos diversos deuses que eles tinham na sua cultura, para que esses deuses de alguma forma os ajudassem, seja através do envio da chuva, seja através da colheita na agricultura, seja através das cheias do rio. Então você tem vários deuses associados a várias questões da vida. Então a relação entre o ser humano e os deuses naquela época era uma relação meio que mercadológica, mercantilista, ou seja, eu faço algo para agradar ou para pelo menos aplacar a ira de um Deus, e esse Deus me retribui de alguma forma, seja enviando chuva ou seja de qualquer outra forma. Mas não se engane em achar que a idolatria se resume basicamente a você se prostrar diante de uma estátua, porque o próprio profeta Ezequiel, lá no capítulo 14 do seu escrito, já vai nos falar que tem uma idolatria que nasce dentro do nosso coração. Então a idolatria vai muito além do que você se prostrar diante de uma estátua. Talvez você tenha ídolos que não se resumem simplesmente em uma estátua, mas talvez você tenha ídolos que estão dentro do seu próprio coração.
qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável do que Deus, essa coisa se torna um ídolo e essa coisa o escraviza. Nisto podemos identificar os ídolos, ao observar nossas mais profundas emoções. O que te causa desespero? O que te deixa irado? O que te deixa muito ansioso? O que te deixa desesperançado de forma descontrolada? O que te atormenta? Talvez na resposta dessa pergunta esteja um ídolo seu. Os ídolos nos dominam, uma vez que sentimos a necessidade de tê-los, a fim de que a vida faça algum sentido para a gente. Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, vai falar que a Bíblia usa basicamente 3 metáforas para descrever como as pessoas se relacionam com os ídolos do seu coração. E ele vai falar que essas pessoas, elas amam os ídolos, elas confiam neles e elas lhe obedecem. Então, a gente ama, a gente confia e a gente obedece. Talvez no fim disso tudo estejam os ídolos do nosso coração. Contudo, Deus, através do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, no versículo 22, ele vai falar que quando adoramos qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, nós nos tornamos tolos. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo vai usar. Nós nos tornamos loucos quando a gente substitui Deus por algo da sua criação ou por qualquer outro item. E aqui, nesse finzinho de tarde, eu queria ver com vocês, responder a pergunta do porquê você e eu, por que nós não precisamos dos ídolos, apesar de nós querermos muito eles. Não é à toa que eles são nossos ídolos. O porquê que a gente não precisa deles. E a gente vai refletir nesses 2 versículos, principalmente no versículo 20, do finalzinho da carta do apóstolo João. E eu queria ler novamente o versículo 20, para discutir isso no primeiro ponto. Jesus é o único verdadeiro, por isso ele se faz o único que é digno da nossa adoração. E essa é a primeira resposta pela qual você não precisa de um outro ídolo. No versículo 20 do capítulo 5 de 1 João, diz assim, então, novamente a palavra de Deus: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A gente vive em um mundo plural. A gente vive em um mundo de conceitos líquidos, onde nada é fixo. Cada um então tem a sua verdade, cada um então tem a sua forma de viver, e tudo acaba ficando dissolvido no meio disso tudo. Não há mais uma verdade fixa, uma verdade estabelecida ou baseada em alguém, baseada em algo, mas cada um acaba tendo a sua própria verdade. No ano passado, a Universidade de Harvard, ela escolheu para ser o presidente dos capelães. Os capelães são aqueles que cuidam dos assuntos espirituais, digamos assim, dos assuntos de religiosidade da faculdade. A Universidade de Harvard escolhe então como presidente dos capelães, como capelão-chefe, um ateu. E Greg Epstein, que foi escolhido para esse cargo, ele vai falar assim: não olhamos para um Deus em busca de respostas, disse ele. E ele continua: nós somos as respostas uns dos outros. Então, conforme o próprio Greg Epstein entende, a resposta não está mais lá. A resposta não está fora daqui. A verdade, a resposta está aqui mesmo, entre nós. Nesse sentido, então, qualquer um pode encontrar o seu caminho aqui mesmo. Qualquer um pode encontrar a sua verdade aqui mesmo. Contudo, Jesus vai dizer de maneira muito clara, lá em João capítulo 14, que, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São as palavras do próprio Cristo Jesus.
Ele é o verdadeiro Deus. Só há uma pessoa que eu possa amar incondicionalmente, confiar incondicionalmente e obedecer incondicionalmente. E essa pessoa é Jesus, o próprio Deus. Qual é a consequência disso? Bom, sendo Ele o único verdadeiro, Ele é o único que é digno de adoração, Ele é a única fonte da essência da vida e das respostas definitivas. Nele eu encontro o sentido da vida, nele eu encontro paz, nele eu encontro esperança, nele eu encontro meu abrigo seguro. Isso quer dizer que, se é Ele que me dá paz, eu estou falando aqui aquela paz de maneira plena, de maneira absoluta, de maneira eficaz, se é o próprio Cristo que me dá essa paz, se é o próprio Deus que me dá essa paz, é Ele que tira a minha ansiedade também, é Ele que me salva, é Ele que me guia, é Ele que nos mostra a verdade, é Ele que é a razão da minha existência, é Ele que é a razão da sua vida. Isso quer dizer então que o dinheiro não pode me trazer a paz. A nicotina não pode me tirar a ansiedade. A pornografia não pode me tirar a ansiedade. Talvez todos esses itens tire por um tempo, tire por um período. Talvez o dinheiro me dê paz, por um período, pelo menos. Talvez a nicotina tire a minha ansiedade por um período. Mas quando estamos tratando de tirar de maneira absoluta, de maneira definitiva e efetiva, apenas Deus consegue fazer isso. Afastem-se dos ídolos, é a dica que o apóstolo João nos dá aqui na sua carta. Na verdade, é o mandamento que Deus nos dá. Afastem-se dos ídolos. E aqui eu estou me referindo aos ídolos espirituais, as personalidades espirituais que a gente gosta também de fazer como nosso ídolo. Estou me referindo aqui aos outros deuses, ou imagens deles. Geralmente esse é o principal ponto quando o assunto é idolatria, né? Alguém se prostrado ou adorando outro Deus. Temos que entender que, sendo Deus o único e verdadeiro, não podemos substituí-lo por qualquer outra coisa ou por qualquer outra crença. Deus é claro em nos mostrar na Bíblia que outras divindades sequer existem. E obviamente, elas não são dignas de ser adoradas, uma vez que elas nem existem. É fato que nós nunca vamos conseguir provar cientificamente a existência de Deus. Não dá, em detrimento de outras divindades. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Mas uma coisa eu te garanto: a crença verdadeira em Deus nos satisfaz plenamente. A gente não vai conseguir provar a existência dele, mas todos aqueles que acreditam nele, essas pessoas conseguem falar: eu encontrei a grande essência da vida. Essas pessoas conseguem falar: eu encontrei a resposta. Crer em Deus nos satisfaz plenamente. Isso nos basta. Crer em Deus tira aquele vazio que todos nós temos. Crer em Deus, então, torna a minha vida com significado, torna a minha vida, agora eu tenho paz, porque eu parei de buscar qualquer outra coisa, e tudo isso me satisfaz. Quando a gente fala em idolatria, não tem como também deixar de pensar nas imagens de outros deuses, ou na adoração que muitas pessoas fazem a essas imagens, né, como representação de divindades, representação de outros deuses. E aqui de maneira nenhuma a gente vai questionar a fé dessas pessoas, porque muitas delas estão buscando nessas imagens o próprio Deus. Então não é intuito meu aqui questionar a fé e a sinceridade dessas pessoas. Contudo, nós temos que entender que biblicamente toda devoção deve ser dirigida única e exclusivamente a Deus. Nós temos que entender que Deus estabelece alguns princípios para que o seu povo o adore da maneira correta. Existe sim uma maneira correta de se adorar a Deus. Então,
na busca pela nossa espiritualidade, a gente não pode cair no erro de entender que tudo deve ser feito do meu jeito, desde que seja feito com o coração. Sim, a nossa adoração deve ser feita com o coração, mas também da maneira correta, como o próprio Deus fala na sua palavra. Quando a gente fala de imagem, os evangélicos geralmente já vem na mente, os católicos que ficam adorando os santos, né? Geralmente a gente gosta de criticar eles, como se nós não tivéssemos, os nossos próprios ídolos também. É sincero e é honesto falar que na própria teologia católica, a Igreja Católica também é contra a idolatria. Lá no seu catecismo, se você tiver curiosidade de ler, se eu não me engano, na terceira parte, eles vão falar contra a idolatria e eles vão fazer uma distinção entre veneração e adoração dos santos. Então, no entendimento católico, no entendimento deles, eles não adoram a imagem, mas eles veneram a imagem. E veneração seria aí uma reverência extrema, digamos assim, com essa imagem. E eles então fazem essa distinção. Contudo, a gente sabe que na teologia popular, às vezes as pessoas acabam confundindo e acabam de fato adorando a própria imagem por si só. Mas já falamos, a idolatria não se resume a alguém prostrado diante de uma imagem. Ezequiel já nos alerta que a idolatria também nasce do nosso coração. A idolatria também, ela pode se personificar não em uma estátua, mas em uma pessoa, por exemplo. Hoje a gente gosta dos coaches gospel, não é? Aquelas pessoas que falam bonito, que traz aí uma mensagem de ânimo, e nada contra esse tipo de mensagem. Contudo, muitas das vezes a gente acaba depositando a nossa fé e a nossa esperança na própria pessoa. Então a gente acata tudo aquilo que ela fala de maneira cega. Então a gente segue ela de maneira cega. Então a gente coloca a esperança da nossa vida na própria pessoa. E aí isso serve também para os pastores, porque muitos de nós acabamos colocando a nossa plena convicção e esperança na figura do pastor. Muitos de nós temos na autoridade espiritual o nosso ídolo. É lógico que as autoridades espirituais, biblicamente instituídas, elas são estabelecidas pelo próprio Deus e elas têm a sua função, têm o seu papel, mas eu já quero te informar que elas não são infalíveis. Dessa forma, elas não são dignas da nossa absoluta devoção, da nossa absoluta reverência, digamos assim, a ela. Lembre-se, o que Tim Keller falou, né? A gente ama incondicionalmente, a gente segue incondicionalmente essas pessoas. Talvez aí esteja o nosso ídolo. Infelizmente, quando nós colocamos a nossa convicção e esperança em pessoas, inevitavelmente nós vamos nos decepcionar hora ou outra. Se você é alguém antenado, sabe que nos últimos meses, muitas notícias de pastores que antes eram pastores que ajudavam na igreja, pastores que tinham uma boa teologia, pastores que eram homens que contribuíram muito para a fé da igreja como um todo, através de livros, através de obras teológicas, e alguns desses pastores acabaram caindo no pecado. Muitos desses pastores perderam até a fé. E aí, se esses pastores são os nossos ídolos, a gente cai junto, inevitavelmente. Nosso mundo cai junto com eles. Não tem como falar também, uma vez que nós estamos perto das eleições, não tem como falar da idolatria dos políticos também. Poxa, Dinho, mas o tema não é a idolatria em relação às coisas espirituais? Pois é. Mas a igreja tem ficado tão cega que até a nossa esperança escatológica tem sido depositada em pessoas, nos políticos. Seja ele A ou B, não interessa. As pessoas estão colocando nos políticos a mesma devoção que elas depositam em uma entidade espiritual. As pessoas têm colocado nos políticos uma esperança tão grande que
beira uma esperança escatológica, uma esperança apocalíptica. Como se através dos políticos, ou se nos políticos, fosse a representação de Deus ou uma representação divina na terra. É que, obviamente, você pode sim apoiar o seu político. Você pode sim fazer a campanha lá para ele. Não tem problema nenhum. Porém, saiba que as coisas devem ser colocadas no seu devido lugar. Nunca nós podemos elevar de um nível de apoio para um nível de idolatria. Seja de um político, seja de um pastor, de uma imagem, de uma personalidade, de qualquer outra coisa. Lembre-se, nós amamos os ídolos, a gente confia neles e a gente lhes obedece incondicionalmente. A nossa base segura, a própria Bíblia fala, Deus nos lembra que é Ele mesmo. A Bíblia vai comparar Deus como um castelo forte. O salmista, lá no Salmo 115, diz assim, a respeito dos ídolos: os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos e não apalpam. Têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e todos os que neles confiam. Palavra dura essa do salmista. E aí ele continua: ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. É apenas Deus, o nosso escudo, o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nada, absolutamente nada nessa vida pode substituí-lo. O segundo ponto que eu quero trazer, também no versículo 20, é que Jesus já nos deu entendimento para o reconhecer. Dessa forma, nós não temos desculpa para escolhermos qualquer outro. A Bíblia nos mostra de maneira muito clara esse entendimento a respeito de quem é o verdadeiro. O apóstolo João e a Bíblia toda vai falar a respeito dos feitos e das obras de Cristo. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é a verdade por si só, como ele mesmo fala. Dessa forma, nós temos a plena condição de optarmos, de fazermos a escolha correta, porque já nos foi dado esse entendimento através da figura de Cristo e através daquilo que os apóstolos nos falam nas Sagradas Escrituras. Jesus veio cumprir aquilo que já estava profetizado no Antigo Testamento. Jesus foi mostrando isto para aqueles da sua época, através das suas palavras, através dos seus milagres. Jesus então foi cumprindo todas as profecias que o Antigo Testamento fez. Jesus então cumpre nele todas as profecias e ele se faz Cristo, ele se faz Messias, ele se faz o ungido que viria para salvar o povo. Sabemos que infelizmente muitos da sua época acabaram o rejeitando. Infelizmente, até hoje, muitos da nossa época continuam deliberadamente rejeitando a Cristo e substituindo Ele por qualquer outra coisa. O próprio apóstolo João, no seu evangelho, vai falar assim. Ele vai relatar uma conversa que os apóstolos, que os discípulos tiveram ali com o próprio Cristo. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe então vai perguntar para Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. E isso nos basta. E aí Jesus responde: Felipe, você não crê que eu estou no Pai? Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é aquele que você diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras.
Jesus nos revela quem é Deus, uma vez que Ele é o próprio Deus. Jesus fala para Felipe, para Tomé, para todos os discípulos: vocês não têm me visto, eu estou com vocês o tempo todo. Felipe fala: mostre-nos o Pai. Jesus fala: eu estou aqui. Com isso temos plena condição de ver e de enxergar o verdadeiro. Jesus, então, é a plena manifestação de Deus. É através da Bíblia que eu tenho essa capacidade de enxergá-lo. É através da Bíblia que eu tenho essa capacidade de entender a sua obra, de aceitá-lo como o meu Salvador. É por isso que Paulo, em outra oportunidade, vai falar que nós somos indesculpáveis caso nós não aceitemos esse sacrifício de Cristo, caso nós não aceitemos o próprio Cristo em nossas vidas. Eu sei que talvez você tenha a sua convicção, talvez você tenha a sua ideia de que, na existência, talvez em outra coisa, talvez você tenha baseado a sua fé em outro aspecto, em outro item. Eu entendo. Saiba que você tem todo o direito de manifestar a sua espiritualidade da maneira que você quer, obviamente. Mas saiba que quando nós estamos tratando da verdade, é muito claro em dizer que as coisas não são da maneira que a gente gosta, ou da maneira que a gente quer, ou da maneira que a gente está acostumado. A Bíblia vai nos relatar uma história, eu diria, assustadora. A Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, vai narrar a história de Uzá. O povo estava levando a arca de Deus, e Deus já tinha estabelecido uma regra com o povo de que ninguém poderia tocar naquela arca. Era uma regra que Deus tinha estabelecido. Logicamente, na Bíblia a gente percebe nitidamente isso, que o tratar de Deus antigamente, devido a outras questões culturais, devido a outros tempos, o tratar de Deus antigamente era um pouco diferente. Lógico que ele continua sendo o mesmo Deus. Mas nessa história, Deus então estabelece que ninguém poderia tocar na arca. E aí, o povo de Deus estava transportando a arca de um lugar para o outro, de uma maneira errada. E aí essa arca então cai, e aí Uzá vai tentar segurar a arca para não cair, encosta na arca, e Deus fica indignado com isso e Uzá morre. Essa história para mim é assustadora. Mas ela me assusta, não pelo fato de Uzá ter morrido simplesmente, mas ela me assusta porque ela me mostra uma realidade, como eu já falei, assustadora. Quando estamos tratando das coisas de Deus, quando estamos tratando da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus, não é baseado naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, ou naquilo que simplesmente me faz bem. Está baseado naquilo que Deus diz. E essa história de Uzá me mostra isso. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu gosto, mas é o que Deus diz. Edinho, isso não é um pouco autoritarismo da parte dele? Não. Se fosse da minha parte, seria. Mas partindo de um Deus, não é autoritarismo. Ele está simplesmente estabelecendo a realidade. Ele está simplesmente estabelecendo como as coisas são de fato. Deus é santo. Isso faz dele único. Isso faz dele separado. E a sua glória não pode ser dividida por ninguém. Ao contrário do que muitos falam, não há várias verdades, mas apenas uma, é Cristo Jesus. Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 38, vai falar assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Faço coro aqui então com o apóstolo João. Tire os ídolos do seu coração. Fuja dos ídolos, seja eles qual for. Tudo aquilo que você coloca
como a sua maior devoção, seja uma personalidade, seja um item, seja qualquer outra coisa. A gente gosta e a gente tem a capacidade de fazer muitos ídolos, mas olha, o que você imaginar, a gente consegue fazer como ídolo. A comida, o dinheiro, a lascívia, o meu conforto, a minha família, o meu filho, o meu pastor, o meu carro, o meu cachorro, o meu corpo. Tudo a gente consegue transformar em ídolo nas nossas vidas. Fuja disso tudo. Por mais que elas sejam lícitas, muitas das vezes. Mas não a coloque como a grande razão da sua existência. Jamais. Nunca substitua Deus por qualquer outra coisa na sua vida. No versículo 13, do 13 ao 15, do mesmo capítulo 5 da carta de João, a gente vê que Jesus é aquele que ouve a nossa oração. Diante disso, a gente não precisa de qualquer outro ídolo, de qualquer outra pessoa, porque o próprio Cristo é aquele que ouve a nossa oração e conforme a própria palavra de Deus fala, Ele nos responde conforme a sua vontade. No versículo 18 ao 19, vai falar que os nascidos de Deus não vivem em pecado, por isso nós não podemos viver nesse pecado da idolatria. Em meio a essa luta contra os nossos ídolos, eu creio que a voz de Deus nos chama de forma clara e amorosa, lembrando-nos que o seu amor ele é incomparável para com nós e na sua infinita graça ele recebe idólatras também. Cristo, pela sua infinita misericórdia e graça, ele te recebe com todos os seus ídolos, com todas as suas falhas. Ele te recebe, ele te perdoa. Por mais que você tenha substituído ele tem a capacidade, pela sua graça, de te perdoar e te receber. Mas eu substituí Deus durante a minha vida inteira. Eu tenho colocado em qualquer outra coisa, em vícios, a minha esperança última. Não interessa. Pode vir e Deus te recebe. Ele recebe idólatras. Embora a nossa guerra contra o pecado só termine quando chegarmos no céu, Deus comprometeu-se fielmente a capacitar-nos para crescermos em santidade na sua presença. Ele nos convida então a nos juntarmos nessa batalha e nos deu armas para isso, para que nós possamos usá-la nesse combate contra a idolatria. E uma dessas armas, eu já te trouxe hoje aqui, é o conhecimento. É o conhecimento de que Cristo é o único Rei, o conhecimento de que Cristo é o único digno de ser adorado. No versículo 21, então, o apóstolo vai terminar com a sua curta frase: filhinhos, cuidado com os ídolos. A gente finaliza aqui, então, a mensagem, a palavra de Deus. Se você pudesse colocar em pé por um momento. Nós vamos orar para que Deus nos dê arma e nos capacite para que a gente possa esvaziar-nos de todos os ídolos do nosso coração. Tudo aquilo que você tem colocado a sua esperança que não é Deus. Tudo aquilo que você tem amado incondicionalmente. Tudo aquilo que você tem obedecido incondicionalmente. Tudo aquilo que você tem colocado a sua devoção. Tudo isso possa ser retirado das nossas vidas e substituído por aquele que é único e digno de ser adorado, Jesus, o próprio Deus. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude nessa batalha, que nós possamos tirar todos os ídolos da nossa vida e colocarmos a nossa esperança apenas em Deus. Feche o seu olho. Santo Deus,